estão em boa saúde e revelam a história milenar deste lugar santo. Os resultados da pesquisa científica em 8 oliveiras do Jardim do Getsemane, já definidas, muito antigas pelos peregrinos dos séculos passados. Páscoa juntos para todos os cristãos, católicos e ortodoxos. Uma escolha que deve ser ratificada oficialmente pela Santa Sé em 2015, mas que será implementada em todas as paróquias do Patriarcado Latino de Jerusalém, já a partir da próxima Páscoa de 2013, que será no dia 5 de maio, de acordo com o calendário juliano. Faleceu no dia 12 de outubro o patriarca armênio ortodoxo Torcon II. Toda Jerusalém chora a morte de um homem desde sempre empenhado no diálogo ecumênico. Eu acho que o principal desafio é viver a fé como experiência viva e não apenas como defesa da própria identidade. No início do ano da fé, com o custódio da Terra Santa, conversamos sobre os desafios aos quais é chamada a responder, em particular, a realidade cristã de Israel e Palestina. A presença de Jesus, a pregação e os sinais, comemorados em Cafarnaum, a sua cidade, com a peregrinação dos franciscanos da custódia da Terra Santa. O lugar do Getsemane, como é chamado no Evangelho, é um lugar perto de Jerusalém, além do Vale do Cedron e nas encostas do Monte das Oliveiras. Os peregrinos de 1600 mencionam 9 dessas antigas árvores de oliva, depois apenas 8 delas. E essas 8 permanecem até hoje. E no meio de outras mais novas, mais recentes, um olhar atento pode ainda contar, uma por uma, as 8 oliveiras antigas que são lembradas pelos peregrinos como parte do Jardim do Getsemane, lugar da prisão de Jesus. Parte del Giardino del Getsemani, luogo della cattura di Gesù. Admiradas e fotografadas diariamente por milhares de peregrinos de todo o mundo, as 8 antigas oliveiras do Getsemane, consideradas pela devoção popular como aquelas ao lado de quem Cristo sofreu a hora da agonia, descrita nos Evangelhos, foram objetos de uma pesquisa científica coordenada pelo professor Antônio Simato, do CNR de Florença, e pelo professor Giovanni Gianfrati, especialista de História de Oliveiras no Mediterrâneo. A pesquisa, favorecida e encorajada pela Custódia da Terra Santa, proprietária do local desde o século XVII, aprofundou o conhecimento do estado de saúde dessas árvores, mas também sobre a sua idade e a sua origem. A primeira boa notícia é que o estado de saúde e nutrição das 8 plantas é excelente e que, no momento, não há nenhum risco para a sua sobrevivência. Tinha chegado o momento de fazer um balanço da situação e compreender o estado de saúde dessas árvores, dessas oliveiras, a sua situação e também preservá-las adequadamente para o futuro, tendo em conta o alto nível de poluição aqui nesta área. Quanto aos resultados relativos à idade, as plantas como podemos admirá-las hoje, ou seja, aos seus troncos, é reconhecida uma idade em torno dos 900 anos. A datação que é dada, ao máximo 900 anos, corresponde ao que sabemos da história dos peregrinos que recordam árvores como antigas, já no século XVI. Mas há outro excelente resultado da pesquisa científica. As análises do DNA descreveram para as 8 oliveiras perfis genéticos semelhantes. Em outras palavras, as 8 oliveiras são pertencentes ao mesmo genótipo, isto é, elas são, por assim dizer, gêmeas, filhas do mesmo exemplar, muito mais antigo. Pode-se argumentar que, em um dado momento da história, foram plantadas no jardim de Getsemane porções de ramos mais ou menos grandes, estacas de ramos tiradas de uma única planta, com modalidades semelhantes às adotadas ainda hoje por jardineiros palestinos. É então necessário se perguntar até que ponto, no decorrer dos séculos, foram plantadas essas mudas. Na época de Jesus, nesse podere do Getsemane, que significa espremer, talvez as oliveiras já estavam aqui. Em síntese, os resultados da pesquisa não prejudicam as crenças e convicções dos fiéis, mesmo que a idade estabelecida para a parte aérea, ou seja, o tronco da árvore, seria na verdade quase um milênio. Os estudiosos observam que as plantas, objeto de investigação em sua totalidade, incluindo raízes e tocos de árvores,
podem se orgulhar de uma idade extraordinariamente mais antiga, em virtude de seus poderes de autorregeneração da espécie vegetal. Sabemos antes de tudo que estão em boa saúde e que, portanto, podemos estar tranquilos, e sabemos que essa tradição já consolidada continuará a ser um ponto firme, um ícone vivo da memória de Jesus no Getsemane. Páscoa juntos para todos os cristãos. Celebrar a memória da ressurreição no mesmo dia, católicos e ortodoxos. Uma escolha que deve tornar-se oficial e entrar em vigor em 2 anos, em 2015, mas sobre a qual a Assembleia dos Ordinários Católicos expressou claramente a sua posição em uma diretiva que traz a data de 15 de outubro. Os católicos da Terra Santa escolhem, portanto, adotar o calendário juliano em conformidade com as crenças ortodoxas no cálculo da Páscoa, resultando em um ajuste do calendário litúrgico para o início da Quaresma e Pentecostes. Um passo ecumênico, mas sobretudo pastoral, que leva em conta a realidade local composta de muitas famílias cristãs mistas. Enquanto se aguarda o decreto que será submetido à Santa Sé para aprovação definitiva, a diretiva dos ordinários convida a colocar em prática, já da próxima Páscoa, a experiência de unificar as festas, um caminho já percorrido há muito tempo e com indicações positivas na Jordânia, Chipre e no norte da Palestina. Um convite imediatamente acolhido pelo Patriarcado Latino de Jerusalém, que para a Páscoa de 2013 escolheu celebrar a festa no mesmo dia dos ortodoxos, 5 de maio. O calendário gregoriano vai continuar a ser adotado nos lugares santos sujeitos ao status quo, em Jerusalém e Belém. Turcom II Monogien, ex-patriarca armênio ortodoxo de Jerusalém, faleceu com a idade de 93 anos após uma longa enfermidade e um derrame que o reduzira a um estado de inconsciência. Todas as denominações religiosas se uniram imediatamente no único coro de condolências pela morte do patriarca. A vida de Turcom II é longa e marcada por grandes eventos. Em 1939 foi ordenado sacerdote e antes de chegar à Terra Santa, passou 38 anos nos Estados Unidos, onde assumiu o cargo de primaz da Diocese Oriental da Igreja Armênia da América do Norte. Eleito em 1990 como 96º sucessor do primeiro patriarca armênio, na Cidade Santa é lembrado pelo seu grande compromisso ecumênico com as igrejas e por uma vontade constante de diálogo com todos. Eis quando ouve atentamente as palavras do Papa na igreja de Santiago durante a sua peregrinação em 2009. Depois da longa e dolorosa enfermidade, em 2010 recebeu a ajuda de um bispo auxiliar. E depois do derrame deste ano, a situação foi piorando cada vez mais. Acolhido na enfermaria franciscana, ao prelado armênio nunca faltaram todos os cuidados necessários. Até a data da morte, 12 de outubro. Com Turcom II, desaparece um homem inteiramente dedicado ao serviço de sua igreja. Não serão apenas os armênios ortodoxos a chorar em sua morte. Toda Jerusalém vai sentir a sua falta. Teve início dias atrás o Ano da Fé. Com o custódio da Terra Santa, Padre Pier Battista Pizzaballa, conversamos sobre os desafios aos quais é chamada a responder, em particular, a realidade cristã de Israel e Palestina, composta por famílias, por fiéis, mas também por muitas comunidades religiosas. Eu acho que o principal desafio para todos, mas especialmente para nós cristãos aqui na Terra Santa, é viver a fé como experiência e não apenas como elemento de conservação da própria identidade. Se prevalecer o aspecto de experiência, então, essa fé irá se tornar também testemunho vivo da nossa vida como cristãos aqui na Terra Santa. Somos poucos, cerca de 1% da população. Não podemos fazer grandes coisas, mas podemos ser aquele elemento que, com um estilo de vida e com uma fé compartilhada, pode recordar, junto com outros, é claro, os valores essenciais de cada credo. No contexto israelense e palestino, onde às vezes com as outras tradições religiosas há situações que fazem pensar mais ao confronto que ao encontro, quais são as ações concretas que podem ser feitas?
Se se parte da fé como experiência, a fé abre você ao encontro com o outro. Eu acho que o desafio aqui na Terra Santa, especialmente para nós cristãos, precisamente porque somos poucos, portanto, também fracos e frágeis do ponto de vista humano, é que através da experiência da fé, com iniciativas culturais, através de atividades que já fazemos em escolas e outras instituições, podemos construir pequenas pontes, pequenos laços, relações positivas com qualquer um, sem medo de ninguém. Antes de tudo, em um nível pessoal. Infelizmente, as instituições são um pouco fechadas nos seus papéis, que ligam muito, enquanto nas relações interpessoais, nas escolas, especialmente entre os jovens, é possível criar laços diferentes. É possível criar legami diversi. A Terra Santa também acolhe muitos peregrinos. Como é possível ser para eles testemunha, não só como lugar, portanto, como pedras da memória, mas também como pedras vivas? Eu creio que, apesar de todas as limitações que temos, um pouco de testemunho nós damos na acolhida dos peregrinos, na vida em geral da igreja. A peregrinação está mudando. Muitos peregrinos, especialmente aqueles que retornam à Terra Santa, não querem ver somente as pedras da memória, os lugares santos, mas também querem encontrar com os cristãos, rezar com eles, mesmo se não entendam. Viver a experiência de estar juntos. Acho que esse é um belo testemunho de união entre a Igreja Universal e a Igreja local. No que diz respeito à custódia, existem atividades especiais para o Ano da Fé? Innanzitutto bisogna continuare a fare le cose che si fanno sempre, che non è scontato. Primeiro temos de continuar a fazer as coisas que sempre fazemos, isso é importante. Há peregrinações a mais nos nossos santuários, por exemplo, em Cafarnaum. E também procuramos comunicar mais a mensagem da Terra Santa através da mídia. O documento de preparação para o Ano da Fé falava da Terra Santa como um dos elementos úteis para falar sobre a nova evangelização, falar da fé. Nem todo mundo pode vir à Terra Santa. Nós queremos levar a Terra Santa através dos meios de comunicação, através de transmissões ao vivo de eventos, principalmente de caráter litúrgico e festivo, da vida cristã na Terra Santa. E ele entrou no barco, passou para outra margem e foi à sua cidade. A sua cidade, testemunho Evangelho de Mateus, a cidade de Jesus. Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, o lugar do chamado do mesmo Mateus, mas também dos irmãos Pedro e André, Tiago e João. A poucos passos de distância dessas margens, a arqueologia franciscana trouxe à luz os restos daquela que foi reconhecida como a casa de Pedro, onde Jesus pronunciou discursos e onde realizou milagres, entre as metas mais populares dos peregrinos que chegam de todo o mundo. A custódia da Terra Santa decidiu restabelecer o rito da peregrinação a esse santuário para comemorar a presença, a pregação, os sinais de Jesus em Cafarnaum. Aqui ele ensinava, pregava, aqui chamava os primeiros discípulos. Aqui curava os enfermos. Nos 3 anos de seu ministério público, estava aqui. Aqui era a casa. A celebração começou às margens do mar, logo depois do pôr do sol, com a leitura do trecho do Evangelho que narra o chamado dos primeiros apóstolos. Um rosto novo deste local muito visitado durante o dia acolheu ao anoitecer a procissão de sacerdotes e fiéis. Por um lado, as ruínas das casas do primeiro século, do outro, o moderno memorial, que surge sobre as ruínas da casa de Pedro e da Basílica Bizantina, que ali foi construída para homenagear o lugar santo. Perto das ruínas da sinagoga, a celebração eucarística reuniu os muitos cristãos locais provenientes de Jerusalém e da Galileia. E mais uma vez, a palavra de Deus recordou os eventos que aconteceram neste lugar, da cura do paralítico ao chamado de Mateus. Sou convencido de que também essas celebrações são uma ajuda para redescobrir as raízes da nossa fé. E talvez a raiz mais importante que temos é a Bíblia. E lê-la aqui na Terra Santa, nesse país onde é ambientada a Sagrada Escritura, é uma ajuda não só para os peregrinos que vêm especificamente aqui, mas também para as pessoas locais que vivem aqui há gerações. Não só a memória, mas também o agradecimento. A celebração do período que marca o fim do trabalho agrícola foi ocasião para abençoar o fruto da última colheita do outono com a bênção e a distribuição aos fiéis de cachos de uvas, recordação da Eucaristia e sinal de ação de graças a Deus pelos seus dons.